Fala pessoal, beleza? Vídeo mais educacional e mais voltado, para os nossos assinantes aqui, tá? Mas que também, pode ser aproveitado, para quem já tem um trade system, próprio, tá? E já está conseguindo tirar algum lucro do mercado e está querendo maximizar algumas coisas, tá? Pessoal, existem alguns momentos, no mercado que a gente deve, tá? Coloquei a palavra deve, tomar mais risco. Por que tomar mais risco? É porque toda operação que a gente abre no mercado, a gente se coloca, em uma posição de risco, e uma posição de ganho. Por exemplo, se você vende por esse gatilho aqui, seu stop está aqui em cima, até pelo vídeo que eu expliquei, já. Você viu que você tinha tido essa movimentação, aqui você tinha visto a parada do preço na retração de 61,8. Você teve um topo duplo, ali, tá? Pequeno topo duplo ali, e, você viu, o preço depois vir abaixo das médias, fazer um novo pullback, você tinha um gatilho de venda. Então, se você vende aqui, correto? Seu stop está ali, E aí você vem acompanhando o preço, Pullback curto e raso, lateral, nem chegou a ter uma movimentação expressiva, de alta, Continuidade, um novo gatilho de venda, Entrada aqui, tá? Stop na máxima dessa movimentação e você segue vendendo, Mas cada operação que você faz, você se expõe a um risco, correto? E existem momentos, tá, no mercado que você vai poder tomar mais risco, tá? E que você deve também prolongar suas operações. São momentos que não acontecem sempre, mas quando esses momentos acontecerem, vocês têm que estar preparados, para poder, conduzir, por exemplo, uma operação por mais tempo, deixar o preço chegar num alvo específico, tá? E a chave, para toda essa ideia, que a gente vai conversar, está no triplo screen, tá? Somados aos gatilhos que a gente tem, tá? Dentro do nosso operacional aqui, que já é um trade system construído, é um trade system, baseado, em price action, basicamente baseado em Allbrooks, Também tem algumas coisas do Oliver Velez, lógico que também tem algumas coisas do Martin Pring, de análise técnica, mas a maior parte dele é baseado no Allbrooks, mas tem muita coisa aqui também do Oliver Velez, com essa barra elefante. Essa barra elefante ela pode voltar até, 30%, dada essa movimentação, 50%, depois 70%. E eu ainda vou fazer um vídeo mais específico falando sobre o Oliver Velez, e como é a minha leitura e aquilo que eu consegui abstrair dele, do que é mais interessante a aplicação para o nosso mercado, pessoal, porque ele opera mercado americano, tá? Então algumas coisinhas ali não seguem muito bem. Por exemplo, CAS, CDB, que é uma sequência de barras de baixa, ou uma sequência de barras de alta, 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois vai ter uma reversão, Em dias assim isso daqui não funciona muito bem, tá? Então você tem que ter mais filtros, mais parâmetros, tá? E assim, é interessante você ler vários autores, ou pelo menos entender, aquilo que você está seguindo, porque, por exemplo, um PC de compra, pessoal, que é... O PC é narrado mais pelo... O PC é narrado pelo Stormer, aqui no Brasil. O Oliver Velez, ele chama de VSS ou VBS, Que é Velez Buy Setup e Velez Sell Setup, tá? E o Allbrooks, ele chama isso de retorno à média, tá? Que seria, por exemplo, caso o preço tivesse descido aqui, retornado até a 20, e continuidade, tá? O, o, o Oliver vai chamar isso aqui de VSS, como foi falado. Mas o que é interessante disso, pessoal? Interessante que você está vendo, grandes estudiosos, A gente não está falando de alguém que começou semana passada, a gente está falando de pessoas com 30 anos de mercado, repetindo e reiterando, a mesma coisa, que você deve operar tendência, que você deve, seguir o fluxo dos grandes players, tá? E o fluxo dos grandes players, pessoal, ele não está aqui no 2 minutos, tá? Isso é certeza. Não vai ser aqui nos 2 minutos que você vai ver isso. Onde que você vai conseguir ver, esse fluxo, essa entrada de dinheiro, dinheiro esperto, como diz o Allbrooks, tá? Você vai ver ele em time frames maiores.
Por isso a ideia do Alexander Elder ela é tão brilhante, tá? Por quê? Porque quando você opera a favor de time frame maior, você está a favor de quem realmente pode movimentar o mercado. Você não está tentando entrar, por exemplo, numa compra aqui pelos 2 minutos, achando que essa compra vai te render 2.000 pontos. Tá? Isso é muito difícil, até porque uma entrada pelos 2 minutos e condução pelos 2 minutos ela é muito sofrível, né? Tá? Diferente de uma entrada, por exemplo, dos 60 minutos. Lógico que entrar pelos 60 minutos é impossível, né? Porque você vai manter o stop aqui, né? Você entra aqui, tá? Você tem um gatilho de venda aqui. Você vai manter teu stop aqui? Não dá, né? Você vai manter um stop de 2.000 pontos quase? É inviável, né? Tá? Esse aqui até dava, né? Esse gatilhozinho aqui, né? Manter o stop aqui. Esse é um stop aqui de uns 700 pontos. Né? Pagou uns 900, tá? Beleza, pessoal? Então a gente vai discutir agora, né, algumas ideias, né, da forma como eu consigo ver o mercado ali e aquilo que me auxilia, tá? Dentro das minhas operações diárias, tá? Beleza? Então, eu quero trazer para vocês aqui a seguinte ideia, né? Tem determinados momentos que vocês devem tomar mais risco. Não é o tempo todo, tá? Então, por isso, você tem que estar preparado, você tem que estar, né, com o seu emocional e com o seu operacional em dia, tá? Dias assim, pessoal, são dias de você rachar, né, de ganhar dinheiro, tá? A ideia não é só o dinheiro, você tem que operar bem, mas em dias assim, né, em dias com esse casamento aqui, tá? São dias que você realmente vai conseguir ganhar dinheiro. Os outros dias, às vezes, quando tiver uma lateralidade ou candles assim, ó, mais estreitos, tá? Que fica dentro de uma lateralidade, por exemplo, nos 60 minutos, as coisas ficam muito mais complexas, tá? Às vezes você vai ter que esperar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 por horas, né? Depois uma movimentação para ter continuidade, tá? Beleza? Então, qual que é a ideia central disso daqui, pessoal? A ideia-chave disso daqui é que você observe os gatilhos. Gatilhos, tá, pessoal? A gente está falando de parâmetros, padrões que estão ali para te indicar onde você deve comprar, onde você deve vender, tá? E eu espero que vocês façam esse backtest aqui, que é para vocês confiarem cada vez mais e vocês se tornarem cada vez mais lucrativos também, tá? E nesses momentos aqui, que é onde eu falei que você deve tomar mais risco, é quando você deve conduzir mesmo a operação. Quando você deve levar essa operação mais longe, tá? Por quê? Porque a gente está falando aqui de um gatilho dos 60 minutos, tá? Ó, vou colocar aqui só o dia de ontem, para vocês verem aqui mais próximo, tá? O dia de ontem, nos 60 minutos. Eu não sei como é que vai ficar isso, porque essa tela aqui eu dividi ela ainda um pouco menos da metade, mas ela é meio grande e talvez não fique muito legal. Espero que sim. Aqui, pessoal, você teve um gatilho de venda. Você teve o rompimento de uma LT, tá? Rompimentos, eu falo para vocês, né? Sempre repito, 80% das vezes falha, mas quando dá certo, ele gera alvo projetado, tá? E ele foi dar lá até o segundo alvo projetado, né? Essa barra aqui, pessoal, tem 900 pontos, tá? Essa barra aqui dos 60 minutos. Olha isso. Você teve um gatilho de venda nos 60 minutos, rompendo a LT, aí você, se você vende, ó, eu falei errado ainda, eu falei bobagem, ó, tem 1.521 pontos essa barra. Tem mais, né, um pouquinho, que ela subiu um pouco. 1.500 pontos em uma hora, tá? 1.500 pontos em uma hora. A gente está falando dos 60 minutos. Isso daqui não vai acontecer o tempo todo. Isso daqui vai acontecer de maneira esporádica. Ó. O preço estava alinhado, o preço está alinhado com as médias, teve um rompimento de um LT, você teve um gatilho de venda, tá? E aí é teu momento, tá? De realmente pegar alvos maiores. Isso que você já entrou antes por outras ideias aqui, né, pessoal? A gente tá falando daqui, ó. Esse momento aqui, né? Deixa eu marcar ele aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Esse momento aqui, né? É aqui, ó, tá? É nesse pequeno pullbackzinho aqui que ele fez, tá? E depois voltou a cair. Esse momento dos 60 minutos, deixa eu só colocar isso daqui no input também. Pronto. Esse momento aqui é esse momento aqui, já é o meio dessa movimentação. Ah, isso daqui vai parar de cair. Cara, você acabou de ter um gatilho nos 60 minutos de venda. E antes disso, né, ao abrir o mercado, né, isso não acontece sempre, pessoal, por isso que eu estou falando que é interessante vocês tomarem a devida atenção. Ontem, antes de ontem, né, teve gatilho de venda aqui, tá?
que aconteceu no dia seguinte? Foi muito mais fácil você trabalhar na ponta vendedora. Na quinta, ontem, né, na sexta, no caso, quando abriu o mercado, esse gatilho de venda estava aqui. Então, se você só foca na venda, você já tinha tido sucesso já no seu dia, tá? Por quê? Porque aí você volta para aquelas mesmas ideias das análises que a gente faz no time frame menor. Tinha espaço para esse trade correr, tá? Tinha espaço para ele vir pelo menos até aqui, ó. Se você vende lá no começo e segura pelo menos até aqui, já era 1.500 pontos, tá? Que você pegava, tá? Então, não vai ser sempre, mas quando tiver esse tipo de oportunidade, tiver esse tipo de espaço, né? Não tiver na cara de uma média, né? Ainda assim, ainda sobra espaço aqui ainda para um fundo duplo, né? Tá? Tem que ter espaço. Então você vai olhar o espaço do diário e falei, opa, o espaço do diário tá interessante, esse espaço aqui tá livre aqui embaixo, não tem grandes resistências aqui, não tem quase nada aqui, não tem uma média longa, não tem nada. O fundo duplo tá mais abaixo, tá? Então você vai trabalhar com essa ideia de espaço. E aí nos 60 minutos, por exemplo, você observou o rompimento, tá, da LT e você também, né, olharia para trás e falar, opa, eu tenho espaço para esse negócio descer, tá? O que você precisa? Você precisa de espaço, né, para o seu trade evoluir, beleza? Então, né, depois de feita essa análise, né, essas observações, aqui são momentos que você realmente pode tomar risco. E aqui são momentos de você pensar, opa, talvez ainda não seja a hora de eu sair. Talvez ainda dê para eu pegar mais pontos aqui por essa ideia dos 60 minutos. Os 60 minutos está me indicando isso, tá? 5 minutos tem alguma, né, visualização de reversão? Não, nada, tá? Então eu vou tentar me manter nesse trade aqui mais um pouco, para ver até onde ele vai. E aí você vai ter que trabalhar, né, com alvos projetados, né, pessoal? Aí você pega Fibo, né, você pode gerar aqui um espelhamento de um pivô, né, dessa máxima aqui, ó, para esse último teste, tá? Aí o preço veio e deu o terceiro alvo. Cara, se você conseguiu sair no terceiro alvo disso daqui, né, você fez praticamente uma semana de lucro, às vezes por conta de um dia, tá? Então, né, se atentem a esses momentos, se atentem a esses gatilhos, né, que vão te dar dentro dos 60 minutos, tá? Vou dar mais exemplos aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então você vai somar. Às vezes você vai ter um gatilho dos 5 minutos e no 1 minuto ele ainda não teve. Aí ele vem depois, tá? Quando o gatilho vem depois, abraça, né? Porque você teve uma oportunidade nova, tá? Ó, você teve gatilho aqui, tá? Pelos 5 minutos. Essa movimentação nos 5 minutos, ela tá bem aqui, ó. Aqui também você teve gatilho no 1 minuto. Então se você vende aqui, tranquilo, né? Você está vendendo em confluência de dois time frames te dizendo a mesma coisa. No caso aqui já era mais, né? Porque tinha também os 60 minutos também te dizendo a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, você teve esse gatilho de venda aqui, ó, tá? Esse primeiro. Tá aqui, ó. Tá nos 5 minutos. Aqui também você já tinha tido, aqui nos 2 minutos, tá? E aí, você tem esse outro aqui, tá? Outro gatilho aqui nos 5 minutos, já foi uma barra ampla, né? Essa barra ela abre aqui, eu estou tentando manter a ponta da movimentação em cima, tá? De onde abre a barra. Então aqui, ó, onde você poderia vender novamente em confluência? Aqui, tá? Se você não quer vender imediatamente, quer buscar uma venda pelo time frame menor, que seria mais uma confirmação, você vai vender ela aqui, certo? Você vai vender aqui, ó, tá? Stop ali em cima, né? E pegaria toda a movimentação de baixo, beleza? Ali, ó, de novo, aqui nos 5 minutos, né? Você tinha a possibilidade de vender por esse gatilhinho aqui, tá? Abriu a barra ali. Onde que foi ter novo gatilho de venda? Só aqui embaixo, tá? Por quê? Porque desceu demais, né? A gente precisa de um pullback para ter um novo parâmetro ali dentro do price action, tá? E isso aqui, pessoal, são momentos ímpares, né, do mercado, tá? Esse alinhamento completo, isso aqui é um Fab 4 de venda, tá? Depois eu vou falar especificamente, que nem eu falei, sobre o Oliver, né? Tem alguns parâmetros dele que eu acredito que influenciaram também muitos traders do mundo, tá? O uso da média móvel de 200 eu acredito que seja dele, né? O uso e criação, tá? E observação disso, tá? Beleza? E agora eu vou pegar outro dia aqui, ó. Você teve algo parecido, tá? Nesse outro dia aqui, pessoal, dia 9, tá? Vou trazer aqui os 5 minutos para o dia 9. Deixa eu trazer esse triângulo para cá, tá? E aí a gente vem aqui para o dia 9. Pessoal, no dia 9, você teve essa barra aqui, tá? Que também te deixou um gatilho de venda nos 60 minutos, tá?
60 minutos, então o preço abriu bem aqui, correto? Então se você vai buscar venda, por exemplo, por esse gatilho dos 60 minutos, aí você vem aqui, por exemplo, para os 5 minutos. 5 minutos já te deixou um gatilho de venda aqui, tá? Se você vende aqui após esse gatilho, ó, 780 pontos, tá? Se você vem tentar vender aqui pelos 2 minutos, ó, você teria gatilho aqui, ó, esse gatilho de venda aqui. Então, se você vende aqui, stop 148 pontos e 780 pontos, tá? Beleza? O gatilho em si funcionou, pessoal, pagou 700 pontos para o índice é muita coisa, tá? Então, se atentem a esses momentos. Por quê? Porque aqui é tendência de baixa nos 60 minutos, teve gatilho, então nos 60 minutos ele ia pagar alguma coisa. Vocês concordam? A gente está falando de um gatilho dos 60 minutos, a gente não está falando de qualquer time frame, a gente está falando de 60 minutos, tá? E aí depois você teve outro momento aqui, né? Outro gatilho de venda, tá? E a abertura desse candle foi bem aqui, correto? E aí se você vende por esse gatilho aqui dos 5 minutos, né? Que é até uma barra que já te diz, né, que o preço vai descer, né? Uma barra sozinha que te dá certas informações, ó, ela testa todas as médias acima, né? Ela praticamente faz um trap ali nessas médias, deixa gatilho de venda. Então se você vende aqui, né, na abertura, você tinha um stop de 232 pontos e 844 de possibilidade, tá? Isso que eu estou demonstrando para vocês, pessoal, são momentos que não acontecem sempre, tá? E aí você está vendo aquela mesma visualização lá aqui nos 2 minutos, que é aquela barra que subiu e desceu, aqui você viu, né, um Bear 180, né, que é a reversão de duas barras, tá? Aqui, pessoal, tá? Se você toma entrada aqui, stop 233 pontos e 800 de ganho, tá? Beleza? Então aqui fecha o dia, né? Tá? Aqui encerra-se o dia, né? Já de pouca coisa depois, tá? E aí a gente dá uma olhada em mais um pouco aqui, mais um dia, dia 8, tá? De novo, pessoal, onde que eu tive gatilho de venda aqui, tá? Eu tive esse gatilho aqui, tive essa barra aqui descendo, tá? Não tive gatilho, esses gatilhos aqui são desse candle aqui, tá? Não tenho gatilhos aqui, tá? Eu tenho preço descendo, logo em seguida o preço reverte, né? Ele estava vindo de uma movimentação mais lateral, né? Testou aqui o fundo anterior. O que tem de relevante aqui, pessoal? E o que tem de diferente aqui, tá? Nos 60 minutos. Você tinha a média móvel de 200, tá? Passando aqui. A média móvel de 200, pessoal, ela é uma média longa, ela dá uma segurada no preço. A maioria das vezes que ela chega na primeira vez, ela não rompe de imediato as regiões que ela chega, tá? É algo comum, então são coisas que você tem que também ir ganhando com o tempo de tela, ou escutando e observando isso no seu gráfico diariamente, ou durante os seus backtests, né? E aqui, né, você não teve gatilho, o preço veio, testa 200, volta, faz um bull 180, continua? Não, é contra a tendência, tá? Vou tirar um pouquinho o zoom só para vocês darem uma olhada. Contra a tendência, tá? Médias descendentes, beleza? Próxima barra desce de novo, próxima barra sobe. Aqui é mais complexo, né, de trabalhar, tá? Porque aqui a tendência ela estava indo e vindo a cada barra, né? Aqui ela pega e desce, ó, 60 minutos, 900 pontos. Aí sobe 1000, né? Aí desce 700 pontos, tá? Aqui é mais complexo, tá? Porque aqui ainda não é tendência. Por quê? Porque você está vendo o preço brigar com as médias móveis. Depois disso daqui, depois que ele começa a se realinhar, ele vira FAB 4, tá? FAB 4 de venda nos 60 minutos, aqui no dia 8. Aqui você teve um gatilho de venda, correto? Um gatilho de venda aqui, tá? Nos 60 minutos. Deixa eu ver, deixa eu trazer esse triângulo para cá para a gente poder utilizar ele aqui no local correto. Você teve gatilho de venda, pessoal, bem aqui, tá? Aqui está o seu gatilho de venda. Sua entrada, né, pelos 60 minutos está aqui, né, na região da abertura. Essa entrada ficou bem aqui, ó. O que aconteceu com o preço? Ele subiu, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada mais perto. Ele subiu, né, que é esse paviozinho vindo acima, tá? Aqui é a tendência de baixa nos 60 minutos, correto? Ele sobe e te deixa o primeiro gatilho de venda nos 5 minutos bem aqui, tá? Então você vai buscar as vendas nos time frames menores, assim como a posição do teu stop, tá? Então se você entrou aqui, você tinha um stop de 163 pontos, tá?
Rápido ele te pagou 315, ele faz um pequeno pullback, ó, deixa gatilho de venda aqui de novo, né? E te pagou 1.000 pontos. Mas se você segurou esse trade, 1 hora e 10 minutos ganhando dinheiro, tá? Por que que isso é possível? Por conta dos 60 minutos, tá? Sem essa leitura dos 60 minutos, isso daqui fica um pouco mais complexo, né? Porque eu não sei o que está acontecendo no time frame maior. Então, se eu não estou dando uma olhada pelo menos a cada 60 minutos nisso, isso fica um pouco mais difícil de você principalmente conseguir manter trades mais longos, mais lucrativos. Aqui, pessoal, o primeiro gatilho de venda foi aqui, né? Você tinha stopzinho de 157 pontos, como foi falado, pagou 300, tá? 5 minutos o stop foi até mais barato, para vocês terem ideia. Tá? Aqui é essa mesma movimentação aqui, só que aqui é o 2 minutos. Depois você teve o gatilho de venda de novo aqui e aqui, né? Teve esse, ó. Então se você entra aqui, tá? Stop de 170 pontos, ele vem e faz um novo pullback, deixa um topo mais baixo, né? Um topo mais baixo. E depois, né, ele continua. E aí, 1.100 pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, dia 7. Aqui é um dia mais complicado, tá? Deixa eu ver aqui se a gente vai usar o marcador aqui nesse dia aqui também, tá? Aqui é um dia mais complicado, pessoal. Por que um dia mais complicado? Porque aqui o preço ele estava tentando subir após, né, esse terceiro toque dessa wedge. Só que ele está tentando subir contra a tendência, tá? O que você quer ver aqui? Você quer ver o preço tentando descer, tá? Você está a favor aqui de uma movimentação de baixa, tá? E você quer ver o preço numa tentativa de queda, não numa tentativa de alta, tá? Aqui ele tinha formado uma wedge, tá? Esse terceiro toque foi bem aqui, né? E gerou um bom repique, né? Foi um repique até bem interessante, né? De 1.000 pontos ali, aproximadamente. E aqui, né, você teve, ó, esse gatilho de venda pelo M60, tá? Só que o preço ele vinha trabalhando de lateralidade, tá? Aqui nos 60 minutos você consegue ver que isso daqui é lateralidade, igual as lateralidades que você vê nos 5 minutos. E como que você consegue ver, né, que isso daqui é lateralidade? Quando você não vê, né, nem rompimentos, né, fechamentos acima de máximas ou acima de mínimas, os preços eles estão fechando dentro da máxima e da mínima do anterior. Quando isso ocorre, pessoal, isso aqui é lateralidade visual pelo preço, tá? Você consegue também ver uma lateralidade de localização, às vezes. Por que essa lateralidade? Porque o preço está difícil de subir. Ele está tentando ir contra as resistências, que agora são as médias, tá? E aí ele encontra a 9 e trava na 9, tá? Ou seja, ainda é uma tendência de baixa muito forte. Por que é uma tendência de baixa muito forte? Porque o preço não está conseguindo romper a média móvel de 9 nem para chegar na 20, tá? E aí você, vendo que você está tendo uma lateralidade, ou você opera como lateralidade ou você não opera, tá? Outra questão bem importante, pessoal, essa barra aqui ela fecha, ela testa a VWAP, ela podia ter fechado abaixo da VWAP, não podia? Se ela fecha abaixo da VWAP, ela fecharia abaixo dessas mínimas aqui, né? Pelo menos duas mínimas ali, e fecharia abaixo da VWAP. Isso seria interessante para ela tentar, talvez, testar essa região de mínima, testar a média móvel de 200, que vinha passando ainda abaixo dos preços, tá? Nesse dia. Ou seja, isso daqui ainda era um cenário mais ascendente, apesar da tendência de baixa lá das médias dos 60 minutos, em relação à média móvel de 200, né, ainda é uma tendência de alta, o preço está acima, né, da média dos 200 últimos candles, tá, dos 60 minutos. Tá? E aí você vê a falha já do interesse e de força dos vendedores de não conseguir fazer esse fechamento abaixo de boas barras, tá? Ele vem e fecha praticamente dentro da anterior. A próxima vem e fecha aqui dentro. Você não consegue ver nem interesse real dos compradores, né, que seria um fechamento acima de barras ali, com bom deslocamento do preço, né? Ele acaba sempre voltando, demonstrando que a força, né, de certa forma, aqui está em equilíbrio. Né? O preço vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso aqui é uma acumulação nos 60 minutos. Né? Que deu resultado mesmo no dia seguinte, né? Depois que ele realmente rompe a média móvel de 200, né? Aí acelerou a movimentação de queda. E a partir disso, né? A partir do Fab 4 ali nos 60 minutos, aí acelerou muito mais a queda, né, pessoal? Nos dias seguintes, como a gente viu até a sexta-feira, tá? Então isso aqui você tem que estar, né, atento também. É ideal você olhar os 60 minutos, por quê? Porque você consegue ver também o interesse comprador barra barra, ou o interesse vendedor barra barra, tá?
Porque o que você quer ver em continuidade? Você quer ver gaps abertos, correto? E em lateralidade você não vê gaps abertos, você vê fechamentos dentro de barra, né, em sidebar, tá? Beleza? E deixa eu vir aqui para esse mesmo dia, dia 7. E aqui está o dia 7, né, pessoal? E olha o dia 7 o que foi, né, nos 5 minutos. Uma bagunça, né? Nos 2 minutos, né, algumas movimentações bem operáveis até, tá? Só que é sempre interessante você ter essa observação aqui, por exemplo, mesmo para a lateralidade, que, por exemplo, quando ele chega próximo das máximas, o que acontece em lateralidade, pessoal? Quando ele chega próximo das máximas, ele tende a falhar e tende a voltar. E se eu estou tendo essa visão aqui dos 60 minutos, quando ele faz novas máximas, eu já fico esperto, eu já não quero mais pensar em comprar de jeito nenhum. Eu estou pensando assim, se eu ver uma barra dessa, né, se eu, por exemplo, estou aqui e eu vejo que ele veio testar uma máxima e vejo uma barra dessa, né, que é praticamente uma reversão de 2 barras, eu vou pensar em vender. Aí eu olho, opa, olha que interessante, eu estou bem afastado das médias, tá? Aqui nos 2 minutos. E como que eu estou nos 5 minutos? Eu estou sem tendência para esse negócio continuar subindo. A média móvel de 50 está aqui em cima, as outras médias estão ali embaixo, tá? Isso aqui não vai subir ainda, isso aqui vai ter que descer um pouco, fazer um pullback para poder, né, as médias se realinharem, né, ganharem mais ou menos isso daqui, ó, tá? Para o preço ter continuidade, né? Aí aqui de novo, a mesma coisa, né? Opa, olha o paviozão que deixou esse candle aqui, olha como ele fecha com interesse vendedor aqui nos 5 minutos e o que ele tem depois? Continuidade na queda, né? Lateralidade você tem que pensar e tem que esperar, né, o preço chegar nessas regiões de extremo, né? Você tem que esperar o preço chegar aqui, né? Esperar o preço chegar aqui, né, para ver o que vai acontecer. E aí você usa, lógico, os outros time frames, né? Tá aqui, ó, onde está um fechamento positivo, né? Depois um fechamento negativo. Em lateralidade, né, acontece um negócio muito bacana também, que é isso daqui, né, que ocorre muitas vezes, né, que é uma barra positiva, outra negativa, uma negativa, outra positiva, né? Negativa, positiva, tá? Aqui teve duas, mas ainda assim, ó, negativa, positiva. Antes dela subir, né, ela acabou vindo aqui embaixo, ó, e ela desceu 416 pontos. Isso daqui é um comportamento que se repete. E se você observa esse comportamento que se repete aqui nos 60 minutos, pessoal, né? Olha esse outro dia aqui. Aqui foi o começo, né? Quando ele estava realinhando as médias, tá? Aqui tem um gatilhozinho de venda, né? Tinha espacinho aqui para cair, né? Mas a movimentação não foi tão ampla, mas pagou ainda 800 pontos, tá? Deixa eu ver se eu volto mais uns dias aqui. Ó, mais esse dia aqui de lateralidade, né? Pra gente falar sobre os dias mais complexos também, né, pessoal? Olha os 5 minutos desse dia aí, tá? Olha 2 minutos. Esses dias aqui são realmente os dias mais complexos, né, pessoal? Tá? E aí você teve ó, uma barra de baixa, uma barra com fechamento positivo, uma negativo, outra negativo, uma positivo, uma negativo, tá? E aí dois dojis aqui no fundo, tá? E aí você também não vê, né, pessoal, aquela questão que eu falei, né? Não tem uma barra sequer, né, demonstrando um interesse aqui para você nos 60 minutos, né? Demonstrando o quê? Uma direção. Ninguém consegue romper máxima de ninguém com fechamento, tá? O Al Brooks ele cita muito essa ideia, né, de que ou compradores ou vencedores estão ganhando, né? Toda barra é uma barra de tendência ou ela é um doji, tá? Para ele. Essas barras aqui são dojis, né? Lógico que também ele cita que existem dojis em tendência, né? Tá? E a gente vai trabalhando essas coisas, tá? Aqui, pessoal, a única barra que rompe uma mínima aqui, mas ela só rompe essa, tá? É essa barra aqui. Ele teve um pouco de continuidade depois, tá? Mas pouca coisa. Aqui as médias estavam se realinhando, tá? Ainda não era o cenário perfeito para venda, ainda dava para esperar um pullbackzinho, né, para poder descer, tá? Por quê? Porque a média móvel de 50 está passando flat aqui, ó. E as demais médias ainda estão acima dela. E o alinhamento perfeito do preço com as médias é quando tá na ordem, né? Tá a 9, a 20 e a 50 lá em cima, né? Tá abertas, né, e direcionais, né? Como a gente viu nos outros dias. Mas isso daqui é importante você saber pelos 60 minutos. Para quê? Para você trabalhar esse dia diferente. Por quê? Porque você não pode estar pensando em comprar aqui, ó, sabe? Comprar já rompimento da máxima e mínima do candle anterior. Por quê? Porque em lateralidades os rompimentos vão falhar, tá? Em lateralidades é interessante você observar, por exemplo, o EDS, né? Você vê
né, o preço tentando fazer uma nova mínima, né? Aqui ele tenta fazer uma nova mínima, ele volta, tá? Tentou fazer uma nova mínima, ele acabou voltando, tá? Tá? Em lateralidades você tem que estar observando muito mais, por exemplo, uma wedge, né? Um teste ali, quando você observa isso daqui, por exemplo, esticado, né? Das médias, né? Aí você pega aí e vê, né? Por exemplo, essa movimentação aqui que eu marquei, né? Que é essa movimentação aqui nos 2 minutos. Olha o esticamento que está das médias aqui, tá? Olha isso aqui. Olha essa distância, tá? A média móvel de 20. Nos 2 minutos, a média móvel de 50 equivale à média móvel de 20, tá? Então, ó, olha a distância que tá para a média móvel de 20 aqui. É isso aqui, pessoal. Vou marcar aqui para vocês. Ó, aqui a distância, tá? Até a média móvel de 50, né? E eu falei para vocês que a média móvel de 50 ela equivale à média móvel de 20, tá? Então, se você olha aqui agora nos 5 minutos, ó, vou dar o zoom aqui, né? Essa movimentação que eu marquei aqui nos 2 minutos, né? É correlação de médias, né? Entre os tempos gráficos, tá? E aí o alvo, né, dessa movimentação aqui seria, por exemplo, a média móvel de 20, que equivale à média móvel de 50, tá? Então, tinha, né, até um bom trade ali, né? Quase 500 pontos, tá? Só que isso você tem que reconhecer que isso daqui era lateralidade, né? Então, quem que vai te dizer que esse dia ia ser um dia de lateralidade? Os 60 minutos, né? Os 60 minutos vai te dar, né, essa noção de tempo, te dá essa noção da lateralidade, tá? Te dá essa noção de fechamentos, né? De continuidade, né? Tá? Por quê? Porque o que você está vendo aqui? Sequência de inside candles, né? E uma bela de uma lateralidade, tá? E essas lateralidades, elas precisam ser vistas, né? Para poder a gente trabalhar de uma forma mais produtiva, né? Que nem aqui, né? Aqui você teve, por exemplo, esse fechamento aqui, né? Que fechou como um belo doji. Pessoal, aqui é 50% de chance de ir para cima, 50% de chance de ir para baixo. Sabe? Você, nesse cenário aqui, é aquele cenário que você não toma muito risco. Aqui é o cenário que você reduz a mão, tá? Você opera mais leve, tá? Você não opera pesado aqui. Por quê? Porque aqui, ainda com as médias flat, lógico, as médias estão tentando ficar descendentes, né? E o preço tende a vir um pouco mais para baixo, mas aqui é 50%, tá? O preço está entrecortando as médias, ele pode ir para cima quanto ele pode ir para baixo. E quando ele vai para baixo, ele pode reverter com a mesma força que ele desceu, ele pode voltar a subir, tá? Beleza, pessoal? O que eu queria passar realmente para vocês, né? Então, né, é que usem, né, os 60 minutos, tá? A favor da leitura dos time frames menores. Nunca é uma coisa só, tá? Se você quer melhorar a sua taxa de acerto, se você quer realmente ter uma leitura um pouco mais clara, casem essa leitura aqui dos 60 minutos. Ah, eu só tenho uma tela. A cada uma hora você dá uma olhada. Se você olhou que essa barra fechou dentro da barra anterior, cara, você sabe que você está numa lateralidade nos 60 minutos, tá? Você pode deixar algumas marcações nos 60 minutos e observar elas aqui. Opa, os 60 minutos só fecha a cada uma hora, tá? Beleza? 5 minutos está aqui, né? Também para nos auxiliar, né? Então, assim, não dá para você operar cego só, por exemplo, 2 minutos. Claro que você ainda vai conseguir fazer dinheiro, porque a ideia aqui é só seguir tendência, né, pessoal? Tá? Então, mesmo num dia bagunçado como esse, você vende nesse gatilho, né? Ou vende nesse, né? Você vai acabar sempre tendo um pouco de continuidade, né? Vende aqui. Lógico, o ideal é você seguir a tendência, né? O que é isso aqui? Uma clara tendência de baixa, né? Pelo 2 minutos. Né? Média de 200 passando aqui em cima, né? Se você pega gatilhos de venda, né? Você vai ter lucro, correto? Ó, gatilhos de venda deram lucro. Aqui mudou para compra, né? Não tem mais gatilhos de venda. Quando volta a ter aqui, né? Depois aqui, tá? Por quê? Porque é tendência de baixa, né? Só que essa movimentação do tipo de tendência é mais fácil de você ver aqui nos 60 minutos, tá? E essa confluência de tipo de dias, né? Ela não vai ter sempre, né, pessoal? Mas quando tiver, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando tiver, né, abracem a oportunidade, que aí vocês podem tomar um pouco mais de risco, tá? Gatilho de compra aqui, tá? Ó, tá? E aí aqui pelos 5 minutos você poderia entrar aqui, ó. Pagou 370 pontos, tá? Aqui pelos 2 minutos pagou 450 pontos, beleza?
confluência de informações, né? Ele veio, fez um pullback na 50, sai com uma barra de admissão da 9 e da 20, né? Rompe bem essa barra, né? Dá para ter ideia que vai deixar um gap aberto. Essa barra em si é uma barra boa de decisão, tá? E aí ele tem uma continuidade. E aí essa continuidade, né, já estava ali com aqueles topinhos ali marcada, né? Ele acabou travando ali realmente nessa região, tá? Beleza, pessoal? O vídeo já ficou um pouco extenso, mas é para vocês entenderem, né, que em alguns momentos a gente pode tomar um pouco mais de risco, né? Aqui é a mesma questão, né, a lateralidade no dia primeiro, tá? Os candles sempre fechando dentro das máximas e mínimas dos seus anteriores, né? Você pode, né, traçar essa com essa mínima, tá? É o que veio fazer o preço aqui, né? Tá? Afastado das médias, né? A mesma situação, né, pessoal? Elas acabam se repetindo, tá? Ó, essa com essa mínima aqui que eu liguei aqui, tá? Veio travar nessa movimentação aqui, beleza? Então, você tinha uma wedge aqui mais fácil de ver ali nos 60 minutos, tá? E se eu estou pensando em lateralidade, é bem interessante você fazer essas marcações, tá? Tanto de máximas quanto de wedges, porque as wedges nada mais são, né, do que tentativa, né, do preço fazer nova mínima e falhar, né? Aí depois ele vai na direção oposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui de novo, né, o alvo dessa movimentação aqui, quando você vê, por exemplo, que o preço chegou na wedge, né, começou a subir, teu alvo é, a princípio, a média móvel de 20, que equivale à média móvel de 50. Então, olha só, você já tinha uma pontuaçãozinha de quase 500 pontos aqui, tá? Retorno às médias, mais um retorno às médias calculado, né, por esse tipo de cenário, tá? É uma tentativa de rompimento, essa tentativa de rompimento falha, tá em lateralidade, média móvel de 200 entrecortando os preços, clarificava um pouco mais as coisas, dizendo que poderia, né? É uma característica de lateralidade, tá? Então, acaba sendo mais inteligente você entrar aqui longe das médias para pegar essa movimentação, tá? Se ela vem até aqui em cima, isso aí a gente não sabe, mas pelo menos até a 20 você tem um bom alvo, tá? E aí você defende a operação e, né, vai observando. Se você olhar aqui, você já consegue ver outra wedge, né, tá? Entre esses topos, beleza? Tranquilo, pessoal? Valeu, bons estudos.